Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de regressão eu irei falar sobre multicolinearidade. 5 tópicos da aula de hoje, começando com a introdução. Nós temos y1, y2 e yn, de tal forma que yl é um x transposto ela beta mais um yl, em que esse vetor xl é de parâmetros ou de variáveis conhecidas. Beta é um vetor de parâmetros desconhecidos que precisam ser estimados. Y1 até yn são variáveis aleatórias independentes e com a mesma variância σ2, que também é desconhecida, assim como beta, e precisa ser estimada. Aquela equação 1 pode ser escrita em notação matricial, que é um vetor y, que é igual a uma matriz x, uma matriz de planejamento, que multiplica o vetor beta, mais um vetor de erros. Notem que isso aqui resulta numa matriz, ou num vetor n por 1. A definição de y e x, dos erros, lembrando que esses erros são variáveis aleatórias. No caso, o vetor é um vetor aleatório, com vetor de média 0 e matriz de covariância σ2 e identidade n. Resumindo, a relação entre as variáveis resposta e as preditoras é linear. Os erros têm média 0, variância constante e são não correlacionados. A utilidade de um modelo de regressão pode ser impactada pela multicolinearidade, uma dependência linear, aproximadamente linear, entre as variáveis regressoras. No fundo, quer dizer que existe esta relação aqui. A soma, uma combinação linear das regressoras, resulta no vetor nulo. Pois nessas situações, a capacidade de estimar o coeficiente de regressão estará comprometida. Uma dependência linear exata resulta em a matriz x transposto x singular, isto é, esta matriz não pode ser invertida. Para nós lidarmos com a multicolinearidade, primeiramente, nós precisamos padronizar as variáveis, utilizando a escala de tamanho unitário, isto é, cada elemento da variável resposta é subtraído da média dividido por SY, que é uma soma de quadrados. Cada coluna, cada variável regressora, eu subtraio da média dessa regressora dividido pela soma de quadrados dentro desta regressora. Soma de quadrados que eu me refiro é esse S2 de Y, SM, dividido pela raiz da soma de quadrados, perdão. O L varia no tamanho da amostra, de 1 até N, e o M varia no número de parâmetros. Cada regressor e a variável resposta tem média amostral zero e tamanho unitário, ou seja, da variável transformada. Ou seja, a raiz do somatório xl e m asterisco menos x barra m asterisco é igual a 1. As matrizes x asterisco transposto x asterisco e x asterisco y asterisco geram, respectivamente, as correlações entre as covariáveis e das covariáveis com a resposta. Se o modelo tem intercepto, o procedimento de padronização das variáveis o removerá. Só lembrar que o intercepto é como se o x1 para L de 1 até N é sempre igual a 1. A média disso vai ser 1, então fazer a subtração de 1 por 1 resulta no zero. A partir das estimativas do modelo padronizado, pode-se chegar nas estimativas do parâmetro do modelo original, isto é, sem padronização. Eu sugiro ver o livro do Montgomery, página 119, que tem esse resultado, mas qualquer livro de regressão também tem esta relação. Lembrando que existe uma segunda possibilidade de padronização, denominada de escala normal de unidade. É basicamente da mesma forma, só que o SY e o SM não são mais a soma de quadrados, a raiz da soma de quadrados. É a própria variância de cada um, a variância amostral da variável resposta e a variância amostral para cada uma das regressoras. Observação: todos os regressores transformados e as respostas transformadas têm média amostral 0 e variância amostral 1. Observação importante. Nesta apresentação, nós iremos assumir que o nosso modelo de regressão, que é a equação 1 e a equação 2 de forma matricial, estão na escala de tamanho unitário. Então, vamos começar pela identificação de uma possível relação entre covariáveis.
Existem 4 fontes de multicolinearidade. A forma como os dados foram coletados, isto é, quando isso ocorre? Quando apenas uma subamostra de um espaço amostral inteiro foi coletada. Uma amostragem mal feita, resumidamente. Restrições do modelo da população, por exemplo, dados composicionais, que, por definição desses dados, existe uma relação linear entre as covariáveis. Especificação do modelo, o modelo de regressão polinomial. O modelo de regressão polinomial é como se fosse polinomial, é como se fosse um YL igual a um x1 beta 1, um x1 ao quadrado beta 2, um x1 ao cubo beta 3. Então existe um polinômio. Ou um modelo superdefinido, conjunto de dados com mais covariáveis do que observações, conhecido como High Dimensional Data. No caso de variáveis padronizadas, lembrando que aqui eu estou assumindo que esse x é padronizado. X transposto x representa uma matriz de correlações, como discutido lá na introdução. Se algum elemento em módulo desta matriz for próximo de 1, haverá um forte indício de multicolinearidade. Porém, o contrário não será verdadeiro, isto é, se for próximo de 0, isso não está dizendo que não existe uma possível relação linear. Uma alta multicolinearidade pode resultar em variâncias e covariâncias altas das estimativas. Além disso, o mésimo m de 1 até p, elemento da diagonal principal de x transposto x a menos 1, é chamado de fator de inflação da variância, Variance Inflation Factors, ou VIF. O VIF pode ser escrito da seguinte forma: 1 sobre 1 menos R2m, em que Rm ao quadrado é o coeficiente de determinação múltiplo da regressão entre xm com as demais covariáveis. Um VIF maior que 5 indica um forte indício de multicolinearidade. Consequentemente, regressores com valores de VIF provavelmente foram mal estimados. Com valores altos de VIF, faltou um alto aqui. E também comentar que tem alguns autores que preferem VIF-M maior que 10. Notem que o comprimento do intervalo de confiança para βm, com o coeficiente de confiança 1 menos alfa, é dado por esta expressão 4. Estou escrevendo, tem lá um parâmetro mais ou menos o comprimento, que é isso aqui. Pode ser escrito em função do VIF. Lembrando que tem o quantity de student, com n menos p grau de liberdade, e se o modelo original tiver intercepto, o correto aqui será n menos p menos 1 grau de liberdade. Se as covariáveis forem ortogonais, o comprimento do intervalo anterior seria dado por essa expressão. Quando é ortogonal, isto é, não existe nenhuma relação entre as covariáveis, o VIF é igual a 1. Lembra que aquele R2m é igual a 0. E esta razão pode ser a razão entre o LM e o L asterisco é a raiz do VIF. E isso é um indicador de quão longe o intervalo de confiança está do cenário ideal, de ortogonalidade. Uma alta multicolinearidade também afeta as estimativas dos parâmetros, resultando em valores altos, em módulo, seja a distância quadrada entre a estimativa e o valor verdadeiro, isto é, vou pegar o beta chapéu menos beta, como eu quero a distância quadrada, vou estar aqui tudo em notação matricial. Beta chapéu menos beta transposto, que multiplica beta chapéu menos beta. De 5, nós podemos calcular a esperança. Calculando a esperança disso, chegamos nesta expressãozinha aqui. Propriedades que nós vimos lá na segunda ou terceira aula. E temos a variância também. Por curiosidade, nós temos a esperança de beta chapéu menos beta menos beta. Lembre, isso aqui pode ser entendido como um erro quadrático médio. Mas calcular só de beta chapéu transposto beta, está aqui também em função de beta transposto beta, mas esse traço aqui, dá para dizer que pouco eu volto com isso aqui. Lembrando que TR ponto é o operador traço, a soma dos elementos da diagonal de uma matriz, equivalentemente à soma dos seus autovalores. Na presença de multicolinearidade, alguns autovalores de x transposto x serão pequenos. Então, seja λm maior que zero, o mésimo autovalor de x transposto x. Nós podemos escrever a esperança em 6, a anterior, da seguinte forma. Sigma 2 somatório de 1 sobre λm.
Agora, seja capa o máximo dos altos valores sobre o mínimo dos altos valores. Notação lambda máximo sobre lambda mínimo. A multicolinearidade se capa menor que 100 não é significativa. Se estiver entre 100 e 1000 é moderada. Se for maior que 1000 é alta. Agora, para identificar as variáveis que estão envolvidas na multicolinearidade, porque ele está vendo máximo sobre o mínimo, então que é, existe multicolinearidade, mas qual covariável está se relacionando com as outras? A gente vai fazer o local, Km, o lambda máximo sobre o lambda m, o alto valor do mésimo parâmetro, da mésima covariável. Então, o número de casos em que Km maior que 1000 nos dará uma ideia de quantas colunas de x transposto x são linearmente independentes. A matriz x transposto x pode ser decomposta da seguinte forma: x transposto x é um t transposto, lambda t transposto. É uma propriedade muito interessante de matrizes, em que lambda é uma matriz diagonal P por P, sendo lambda 1 até lambda P os elementos da diagonal principal. E T é uma matriz ortogonal, P por P, com a mésima coluna dada pelo mésimo autovetor de x transposto x. Se algum lambda m for próximo de zero, indicando uma relação ao menos aproximada de dependência linear dos dados, os elementos da coluna m de T podem ser interpretados como os coeficientes que ponderam essa dependência, essa relação linear das covariáveis, da forma como visto lá na equação 3, na introdução. Agora vamos falar de regressão Reed, mas antes vamos como ela se encaixa, que são os métodos para contornar a multicolinearidade. Uma vez que a presença da multicolinearidade é identificada, existem algumas maneiras de contorná-la, coletando mais dados. Porém, isso não tem viabilidade prática, por conta do custo financeiro ou da não existência de mais dados. Especificação do modelo, escrevendo as variáveis independentes ou eliminando uma delas. Porém, isso poderá remover uma variável importante do modelo ou tirar a força dela do modelo. Ou utilizando uma outra metodologia no lugar de mínimos quadrados, como a regressão Reed. No caso, que seria a regressão de mínimos quadrados, que é bem fácil de encontrar em alguns livros de computação. Mas tudo é regressão linear. Então vamos lá. A presença de multicolinearidade causa uma inflação das variâncias dos estimadores. Como nós vimos lá na aula 2, se não me engano, os estimadores de mínimos quadrados, MQ, pelo teorema de Gauss-Markov, têm a menor variância entre todos os estimadores lineares não viesados. Então, se a menor variância está inflada, essa metodologia vai estar, entre aspas, furada. No caso, a metodologia de utilizar estimadores não viesados. Logo, um caminho para contornar a multicolinearidade é encontrar estimadores viesados. Um método para encontrar estimadores viesados é a regressão Reed, que em português se pode encontrar como regressão rígida, regressão em cristas. Importante que é o trabalho de Roel e Kennard em 1970, que foram 2 artigos numa mesma revista. Esse estimador pode ser escrito como a solução da minimização de 7. Nota, esse lado esquerdo é o que nós já conhecemos como mínimos quadrados. Foi adicionada essa segunda parcelinha aqui, em que K é uma constante denominada de parâmetro de regularização. E toda essa segunda parte aqui é chamada de termo de encolhimento. Em notação matricial, aquela equação 7 pode ser escrita desta forma aqui. Novamente, nós já conhecíamos isso, estamos só adicionando esta parcelinha aqui. A solução de minimização desta equação resulta na equação 8, que é o estimador Reed dos parâmetros de regressão. X transposto x mais um K identidade P, tudo a menos 1, x transposto y, em que K é uma constante definida pelo analista. Quando K é igual a zero, o estimador coincide com o estimador de mínimos quadrados. Só lembrar, K é igual a zero, se termo some, então fica x transposto x a menos 1, x transposto y. Notem que esse beta chapéu R, que é dado por essa expressão, a gente pode adicionar essa matriz de identidade, ó,
x transposto x, que multiplica x transposto x a menos 1, é a matriz de identidade. Então, não estou alterando nada na equação. Porém, essa parcelinha aqui é o estimador de mínimos quadrado, beta chapéu. E toda essa segunda parcela aqui eu vou chamar de ZK. ZK, novamente, é o que está aqui. Comentando que, usando a da máxima verossimilhança, esse estimador também coincide com o de mínimos quadrados. Sejam as matrizes quadradas A e B, e que elas possam, de dimensões convenientes, que elas possam se multiplicar. Nós sabemos que A vezes B a menos 1 é B a menos 1, A menos 1. Então, nós podemos escrever ZK da seguinte forma. Eu tinha aquela expressão, vou fazer o menos 1 daquilo, eu tenho esse termo, era x transposto k, menos 1 a menos 1, que é o que já tinha. Então, agora tem um menos 1 aqui e tem um menos 1 aqui. Eu vou passar para dentro, por assim dizer. Então, o ZK pode ser escrito desta forma aqui. De novo, nós podemos ver que a esperança de beta chapéu Reed é a esperança ZK beta, que é o ZK beta. Logo, esse estimador é um estimador viesado. Só lembrando que caso a turma não lembre, o viés de um estimador nada mais é que a esperança do estimador menos o que ele está estimando. No caso, beta chapéu Reed menos o beta, que é o vetor de interesse, o que está sendo estimado. Operador linear, separa aqui o menos, o beta, calcula a esperança, está calculado aqui em cima. Está aqui o viés do estimador Reed. Da mesma forma, a variância, nada demais, só substitui quem é. Se fosse um escalar, e se z fosse um escalar, uma constante, sairia o quadrado, mas como é uma matriz, sai a matriz à esquerda, sai o transpor da matriz à direita, só substituindo. Quem é o ZK? Eu tenho esse menos 1, né? O ZK vai ter um x transposto x, calculou o transposto está aqui. Pode multiplicar esses dois ou isso com esse, que vai dar a matriz de identidade. Então está aqui a expressão da variância do estimador Reed. Finalmente temos o estimador, o erro quadrático médio, que é a definição, que é a esperança do estimador menos o que ele está estimando, pensando na nossa matricial. Beta chapéu R menos o beta. Nós vimos essa propriedade, talvez na segunda ou na terceira aula, calcular a esperança, eu só estou usando tudo isso aqui. Isso aqui é relativamente fácil de ver, e aqui eu vou deixar para a turma, provavelmente vai aparecer na lista, mostrar que esse traço aqui é essa soma dos autovalores. E essa parcela pode ser escrita desta forma. De qualquer forma, esse resultado vem do artigo lá do Kennedy e Roel. Na verdade, é o contrário. Então, mas o que importa aqui para a gente? Por que é legal escrever essa expressão? Porque o primeiro e o segundo termo do EQM são, respectivamente, a variância e o viés ao quadrado do beta chapéu R. Se K maior que zero, notem que o viés de beta do estimador Reed aumenta, enquanto a variância diminui. O ponto é o famoso trade-off. Até que K eu vou usar, até que ponto eu posso aumentar o meu viés e até que ponto eu posso diminuir a variância. Então, outra forma resumindo, tem que escolher esse K, tendo em mente que ele aumenta o viés e diminui a variância. No artigo original, Roel e Kennedy sugeriram selecionar o valor de K baseado no traço Reed, um gráfico com estimativas de beta chapéu R baseado em K. Enquanto no artigo de 1975, os autores sugeriram este método analítico. O número de parâmetros, né, no modelo de regressão, a estimativa da variância, que pode ser por quadrado médio do resíduo, e o beta chapéu transposto beta, que é o estimador de mínimos quadrados. Então isso aqui até aqui foi o Reed. O Reed é a única maneira de contornar? Não. Uma segunda metodologia para contornar a multicolinearidade é a regressão por componentes principais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa seção 954 Montgomery está bem descrito essa metodologia.
assim como outros livros de regressão também possuem. É mais uma forma de selecionar, selecionar variáveis. Então vamos à aplicação. É um banco de dados que está em Montgomery também, né? A altura do campeonato, todos já sabem que eu me baseio nesse livro para montar minhas aulas. Mas esse banco de dados, o Montgomery, retirou de alguns papers anteriores. Um conjunto de dados com 16 observações relacionando a porcentagem de heptano convertido a acetileno, que é a variável resposta, com 3 variáveis explicativas: temperatura do reator, que eu chamo de X2, em graus Celsius, proporção de H2, que é o X3 em mols, e o tempo de contato, que é o X4 em segundos. Lembrando que o meu X1 é o intercepto, e X1 é 1 para L igual a 1 até 16. Nós discutimos, mesmo que brevemente em algumas aulas atrás, que é interessante fazer gráfico de dispersão entre as covariáveis, que é uma forma de ver se existe alguma relação entre elas também. Aqui o que se destaca é o grau de dispersão entre as covariáveis x2 e x4. Nota, à medida que aumenta, só tem 3 temperaturas, mas à medida que aumenta o tamanho da temperatura, aumenta a temperatura do reator em graus Celsius, diminui o tempo de contato, que é a variável x4. Quanto maior a temperatura, menor o tempo de contato. Se eu falei o contrário, está errado. Maior a temperatura, menor o tempo de contato. Então parece que existe uma relação. Aí a gente não sabe se existe. Há indícios de uma relação, há fortes indícios. Como as covariáveis estão em escalas muito diferentes, ou serão muitos diferentes, foi feita uma transformação para deixá-la em escala normal de unidade. Isto é, como era quando os senhores forem ver o banco de dados, vão ver que tem algumas escalas são 1000, a temperatura do reator, por exemplo, é 1300, 1200, se for o tempo de contato, 0.1, em torno de 0, acho que é 0.01 até 0.1. Então são escalas muito distintas. Então foi feita uma padronização, subtraiu da média, dividiu pelo desvio padrão. E o modelo proposto foi o seguinte, atentem para que isso aqui é diferente do que a gente viu nas últimas aulas. Está aqui o intercepto, as 3 covariáveis, e nós estamos colocando entre aspas, uma quarta covariável, que é x2 vezes x3. Uma quinta variável, que é x2 vezes x4. Essa multiplicação é o que nós chamamos de efeito de interação. A gente vai medir a relação, entre aspas, linear, ou linear no caso, entre x2 e x3. Então, quando vocês procurarem nos livros, interação nada mais é que a multiplicação entre 2 covariáveis. Também tem algo diferente aqui do que a gente tem, ou algo novo que a gente tem visto até o momento nas nossas aulas. A gente tem x2 ao quadrado, x3 ao quadrado e x4 ao quadrado. Isso é uma regressão polinomial. Os autores originais do paper, do trabalho, julgaram que a variável levar ao quadrado da covariável x2, x3, x4 podem melhorar o modelo. Isso é chamado de regressão polinomial. Fosse conveniente, x2 elevado ao cubo, x3 elevado ao cubo, x4 elevado ao cubo, elevado a 4, a 20, a 2 milhões. O importante é que a gente tem um modelo, continua sendo linear, veja que os parâmetros estão multiplicando as covariáveis. No fundo, isso aqui é uma nova covariável, que é o quadrado dessa daqui. Continua sendo uma regressão linear, com interação e com polinômios. Então vamos lá. Pela figura 1, que era nós temos um modelo aqui que não é nada simples. No sentido que se não fosse beta 1 mais beta 2, x2, era um modelo linear simples. É um modelo com 10 parâmetros. Então dá para fazer um gráfico de dispersão da variável resposta com as covariáveis. Mas a gente viu o gráfico de dispersão de 2 covariáveis e pareceu haver um forte indício de relação entre elas. O que a gente vai fazer? Para a gente ter certeza que há para a gente garantir que existe uma relação, pelo menos garantir estatisticamente, vamos usar os métodos de multicolinearidade que a gente viu até aqui.
Então, para a gente usar aqueles métodos, a gente precisa padronizar as variáveis. Aqui é uma segunda padronização, que é essa aqui, entre aspas, aqui, é a que vale, aqui é importante, escala de tamanho unitário. Mas nota, os dados continuam padronizados em escala normal, aqui está sendo padronizado em escala unitária, porque este banco de dados, coincidentemente, precisou das duas, mas em banco de dados, digamos que a escala das variáveis são parecidas, como a gente viu nas aulas passadas, essa transformação padronização normal pode ser ignorada, mas esta aqui não. Escala unitária é importantíssima para usar as técnicas. Então, padronizou por escala unitária, temos aquele modelo, padronizamos, então o modelo mudou nesse sentido aqui. O beta 2, asterisco x2, aquele x2 menos a média, dividido pela raiz da soma de quadrados do x2, e assim para todo mundo. Esse xl4 ao quadrado asterisco é aquele xl4 ao quadrado menos a média do xl4 ao quadrado sobre a raiz da soma de quadrados dele. É o que tem lá na introdução. Então, este é o modelo. Fizemos o x transposto x é menos 1, x transposto y. Tá aqui as estimativas, os erros padrão e a estatística do teste. Notem que a estimativa, a região crítica e o quadrado médio resíduo que foi muito pequeno. Tem poucas variáveis significativas, mas uma coisa que é de saltar os olhos, por exemplo, o beta 2, que não foi significativo. Lembrando, isso aqui é para testar que beta 2 asterisco é significativo, isto é, ele é igual a zero contra diferente de zero. Se rejeitou H0 é porque ele é significativo. No caso, ele não rejeitou. Mas o que eu quero dizer, que é importante aqui nessa análise é o seguinte: a estimativa foi 0,336. Olha o erro padrão, 0,351. Quase no mesmo tamanho, na mesma magnitude. Beta 4, pensando em módulos, 0,676, o erro padrão, 0,472. Então, tem erros padrões muito elevados. Então, até um negócio estranho aqui. Matriz de correlações. Nós podemos fazer isso porque o modelo está padronizado. Notem 1, 2, 3, 4 correlações quase iguais a 1. A gente pode colocar mais duas, uma 0,89, 0,77. Então, tem mais um indício de multicolinearidade, ou de pelo menos uma relação aproximada, uma relação linear entre as covariáveis. Agora vamos às nossas medidas. Pelo VIF, que tem autor que usa 5, tem autor maior que 10, mas nota, apenas x3 e o x3 ao quadrado é menor que 5. O restante são valores altos. Então, aparentemente, todo mundo aqui tem parece haver uma grande relação linear aqui. Autovalores. O que é pequeno, o que é grande? É difícil de falar, mas olhando aqui, fica mais fácil que tem um que é 0, um é 0,1, outro é 0,01 também. Então tem valores. Esse aqui dá para deixar bem claro que é pequeno. Até esse aqui a gente pode pensar que sim. Agora os capas maiores que 100, tem 3, 308, 820. Maiores que 1000, tem o do x4 ao quadrado. Que é 43.000, se eu não digitei isso errado, mas de fato isso aqui é muito, se dá um grande indício de multicolinearidade. Esse modelo não pode ser usado. Então a alternativa é, vamos usar o que a gente aprendeu, regressão Ridge. Foi feito lá o x transposto x, mais o k, identidade de p, invertido x transposto y. Foi definido alguns k's. K igual a zero, que é o próprio mínimo quadrado, o 001, o 002, 004, 008, 0016, nessa progressão. Aqui não está bonitinho, o professor esqueceu de colocar as legendas, mas essa primeira linha vertical é a regra do Roel de 75. P que multiplica a estimativa da variância sobre beta chapéu transposto beta, que deu próximo de zero, não ajudou em nada. A alternativa original do Roel e Kennedy era fazer a inspeção visual e
olhar, digamos assim, um momento de estabilidade. Lembrando que cada linha é um parâmetro. Então, a gente pode ver que vai tendo uma queda, aqui também vai reduzindo, e aparentemente, aproximadamente nesse ponto aqui, que se eu não me engano é o 0,032, ele se distancia no seguinte, o valor dele é diferente desse, mas não é tão diferente desse daqui. Digamos assim, tá me faltando um vocabulário, mas há uma estabilidade a partir deste ponto. Então a gente pode cortar aqui. Novamente aqui eu estou me baseando no que os autores sugeriram, mas dizer que poderia ser aqui, aqui, aqui ou aqui não estaria errado. Existem outras técnicas, outras métricas, mas vamos ficar com a original. Mas existem outras medidas para definir este K, que eventualmente nós vamos voltar a discutir isso em aulas futuras. Resumindo, está aqui o estimador de mínimos quadrado, que era a estimativa original no original com variável na escala de tamanho unitária. E naquele nosso estudo, nossa visualização, K 0,032 era o ideal. Notem que para o beta 6, beta 7, beta 8 e beta 10 houve uma boa redução das estimativas. Era menos 2.034, caiu para menos 0,068. O peso dessa variável, que no caso que é da interação, foi bastante reduzido. Assim como o beta 7, que era da interação também, aqui já é da parte polinomial, era 0.8, caiu para 0.1. Para o beta 9 já era a ponderação, o peso dele na equação de regressão já era pequeno, reduziu mais um pouquinho. E do beta 10 também tem uma redução. E o que também é interessante aqui em roxo, que mudou também o sinal. Aqui era menos 0.26, virou 0.12. Então essa aqui seria a interpretação. Há algumas demonstrações que a gente poderia calcular o erro padrão, a estatística do teste, usando o READ. Mas para não nos estendermos muito nisso, vamos parar por aqui. Referências, as mais importantes da aula de hoje são os artigos de Royal e Kennedy, de 1970. Este artigo aqui, pela página deveria ser o primeiro, mas não sei porque o LaTeX colocou B, mas aqui é quando ele apresenta essa metodologia com demonstrações, que não são demonstrações tão complicadas. Esse artigo, ser oficial, não é bem fácil de achar online, o PDF. E tem a parte de aplicação. O artigo 75, que tem a sugestão de calcular o K, e o livro do Montgomery, Peck e Vine, que eu me basei para construir essa apresentação. Dúvidas, pode ser pelo Google Classroom, onde está esta aula para vocês, mas também tem meu e-mail profissional, assim como minha página vai ser um backup para essas aulas. Sem mais, muito obrigado.